Então a gente começa falando de Oriente Médio. É o seguinte, a Turquia disse na segunda-feira que uma intervenção externa no Irã só agravaria a crise. O recado vem com protestos no Irã e após Trump dizer que pode agir se houver violência contra manifestantes. Reiterou hoje o pedido, então. O país também pediu negociação direta entre Washington e Teherã. Porta-voz Omer Selik disse que as tensões devem ser resolvidas pela própria sociedade iraniana e criticou qualquer ação estimulada por Israel. Parte de uma tensão envolvendo a Turquia e Israel, que no Oriente Médio é coisa aí recorrente hoje em dia. Netanyahu, o premier israelense, declarou que acompanha os protestos e torce por uma mudança no país. Enquanto isso, a gente tem a seguinte informação. A Itália informou ontem que a Venezuela libertou os italianos Alberto Trentini e Mario Burlo, presos desde novembro de 2024 no país então. Trentini e Burlo. Então, Trentini, trabalhador humanitário da Humanity and Inclusion, e Burlo, empresário, estavam na prisão El Rodeo 1, em Caracas. Meloni afirmou que um avião segue para levá-los a Roma e prometeu melhorar relações com Caracas. O chanceler Antonio Tajani disse que com a soltura não restam detidos com nacionalidade da Itália. Depois de Caracas já ter liberado na semana passada um jornalista, o Biagio Pirieri, e o empresário Luigi Gasperin. Ainda ali no Caribe, tá? O líder cubano Miguel Díaz-Canel negou ontem conversas políticas com os Estados Unidos e disse que há só contatos técnicos sobre migração. Respondeu a Trump que no domingo tinha afirmado que Washington estava conversando com Cuba. Trump também disse que depois da captura de Maduro não vai deixar petróleo ou dinheiro da Venezuela chegarem na ilha. Sugeriu um acordo antes que seja tarde demais. Díaz-Canel e Bruno Rodrigues, então de Cuba, falaram cobras e lagartos a respeito do assunto. Você pode procurar o corte de ontem e ver a cobertura completa. Inclusive, pode assistir o Epoch News de ontem inteiro também, que estava absolutamente imperdível. A gente foi a fundo nessa pauta e em mais. Aí a gente tem o seguinte: dentro dos Estados Unidos, internamente, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, da Fed, acusou Donald Trump de tentar chantagear o banco com ameaça de denúncia criminal para reforçar uma queda dos juros. Powell disse que recebeu notificações do Departamento de Justiça sobre declarações dadas ao Congresso ligadas à reforma do complexo do Fed, reforma então das estruturas físicas do Fed, do Banco Central americano. Ele afirmou que a apuração não tem ligação real com a obra, que o objetivo seria só constranger a organização e ele próprio a seguir a vontade do presidente, um atrito que tem esquentado conforme Trump quer de toda forma baixar a taxa de juros e tem falado aí agressivamente sobre uma troca na liderança da organização. A gente deve ter aqui fala do Trump mesmo, vamos conferir. Temos Trump falando sobre Fed? Melhor dizendo, Powell falando sobre a Fed, vamos lá. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. Trump negou o envolvimento e reafirmou que o nível dos juros americano é prejudicial aos americanos. O senador republicano Tom Tillis afirmou que o episódio põe em risco a independência do Fed e do próprio Departamento de Justiça. Tem até quem fale que queda em dólar hoje foi por causa disso. Eu faço um breve adendo a isso. O negócio é o seguinte: quando a gente fala a respeito disso, tem um contexto para entender para quem está caindo de paraquedas. A dívida chega aí na casa dos 40 trilhões com T de tatu por parte dos Estados Unidos. E uma pequena alteração na taxa de juros, claro, faz toda a diferença. Mas isso também tem, de certa forma, trazido um quê quando a gente fala de independência do Banco Central e de executivos mais e mais pujantes na nossa era, que não é só dos Estados Unidos. Aí tem o seguinte contexto: uma série de banqueiros centrais também da Europa e até do Brasil assinaram carta em solidariedade a Powell, a ver como se desdobra então ali a aparente disputa. E encerrando, tem mais coisa para a gente falar, conforme o ministro do Tesouro dos Estados Unidos, secretário do Tesouro Scott Bessent, convocou uma reunião com o G7, ministros da economia do G7, das finanças do G7 e outras economias, para tratar sobre cadeias de abastecimento. Isso vem no contexto no qual o Japão está essencialmente recebendo aí uma dura da China quanto à importação de terras raras. Na reunião, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e os próprios Estados Unidos, além de Austrália, Índia, México e Coreia do Sul,
além do próprio Japão que eu já citei. Isso aí vem com a concentração, basicamente monopólio para muitos minerais e terras raras lá com a China, coisa que é essencial tanto para o iPhone quanto para um caça F-35 e tudo no meio em termos de eletrônicos. Quando a gente fala até do Brasil na geopolítica global, muito é a respeito de terras raras. Eles estavam então falando sobre como reduzir o risco sem sair completamente da China. Essa era a conversa conforme mesmo, e eu já fiz essa análise anteriormente, a conversa entre China e Estados Unidos passa muito por quem consegue tirar a dependência do outro primeiro, seja a China do mercado americano ou os Estados Unidos, por exemplo, das terras raras e da manufatura chinesa. Quem conseguir se desvencilhar primeiro vai ter aí um quê à frente numa geopolítica mais e mais instável. Muito bem, esse é o nosso giro.